10h18. Esse é o programa Temática ao vivo com você. Eu já tinha anunciado essa entrevista, convidado as pessoas e de fato ela acontece a partir de agora, ao vivo aqui do estúdio da tua Rádio São Francisco. Já estamos, claro, você sabe, né, gente? Nós somos rádio, nosso produto é rádio. Nascemos rádio, somos rádio. Portanto, nós estamos aí nos rádios disponíveis de todo mundo, em 560 no AM, que vai longe, ou em 79,9 no FM, também faixa estendida, e em outras formas de entrega, entre elas agora em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Quem está com a gente já começa a receber também as imagens aqui do estúdio. Recebo a bióloga, consultora também na área sobre sustentabilidade, a Victoria Mello. A gente conhece ela muito sobre um trabalho que ela tem na linha de voluntariado, que é o Movimento Caxias Lixo Zero, mas hoje ela veio falar sobre um projeto que é do trabalho, né, do insumo de ser bióloga, e mostrando um case super interessante que tem sinergia com o momento, que é combater os estragos que as enchentes fizeram no estado do Rio Grande do Sul. Victoria, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Victoria, vamos contar um pouquinho sobre como uma gincana, né, se transforma num instrumento de reconstrução. Legal. Então, a gente se deparou nessa semana do meio ambiente deste ano, né, que acontece lá na primeira semana de junho, para todo mundo se localizar. A gente estava ainda com muitos problemas relacionados às enchentes, né? A água estava baixando já, mas todo aquele problema relacionado às enchentes ainda estava ali. Então, não tinha muito clima, né? Como que a gente vai fazer uma data comemorativa ao meio ambiente, sendo que a gente tem muitos motivos para se preocupar com ele agora nesse momento, né? E dessa mesma forma também é importante que a gente traga essa pauta, porque ela está mais urgente, está mais escancarada do que nunca. Então, a gente pensou em como equilibrar, né? Trazer de uma maneira sensível essa data, mas não deixar de falar sobre ela. Então, a gente pensou em transformar a Semana do Meio Ambiente no mês, para a gente ter mais tempo para refletir sobre esse assunto. Então, nós criamos o mês do meio ambiente e dentro dele uma gincana solidária. Então, a gente estava, né, em épocas de muita solidariedade, só se falava de ponto de coleta, de Pix, de doação, enfim, né? E a gente decidiu fazer uma gincana solidária, mas de uma maneira diferente. Ao invés de recolher donativos, como já tinham muitos lugares recolhendo donativos na cidade, a gente decidiu recolher resíduos, para a gente realmente demonstrar que resíduos têm valor. Esse é o nosso grande objetivo dentro da educação ambiental relacionadas à gestão de resíduos, né? A gente parar de ver o nosso lixo como algo que não tem valor, algo fedorento que a gente quer longe da gente, e sim entender que aquilo é matéria-prima, se a gente se responsabilizar por ele e descartar ele corretamente. Então, a gente fez ao longo do mês essa campanha com os colaboradores, onde eles traziam resíduos. E ao fim do mês, a gente juntou mais de 5,5 toneladas de resíduos somente do que os funcionários, né, os colaboradores trouxeram para a empresa. Que bacana isso, né? Eu sei que a empresa relacionada aqui é o Grupo Brinox. Eu estou dando nomes aqui porque a gente sabe que muitos empreendimentos fizeram tema de casa, demonstraram, mas há também alguns que já tinham uma trajetória, é por isso que eu estou falando no nome aqui, uma trajetória ou de solidariedade, ou de responsabilidade social, ou de apoio às questões do ecossistema. E essa experiência, aí que está o ponto, essa experiência fez toda a diferença. Já sabia como fazer, já sabia como engajar, já sabia como tomar a iniciativa. Claro que não estamos desmerecendo, né, Vitória, quem não tinha experiência e começou. Uhum. Mas o fazer com a experiência, o ganhar essa experiência também é um fator, né, importante hoje na equação. Com certeza. E acho que essa experiência veio de fora, mas de dentro também, desse programa de sustentabilidade que a gente aplica, né? Então, há mais de ano e meio, a gente está dentro do Grupo Brinox desenvolvendo um programa de sustentabilidade, uma política de sustentabilidade com metas, indicadores, pilares. Um dos pilares é a educação ambiental, outro pilar é a valorização de resíduos. Então, a gente conseguiu conectar esses dois e dançar com a dança, né? Que estava acontecendo no momento, que era esse momento de muita solidariedade. Por isso que a gente focou nessas doações para os atingidos das enchentes, né? Eu gostaria de desmiuçar um pouquinho mais como funcionou, até para a gente conhecer, né, a campanha, porque é bem bacana. Teve uma entrega agora essa semana, né? O nome do projeto é Projeto Recomeçar, é isso?
Isso, o projeto Recomeçar, ele é uma campanha desenvolvida pelo movimento ODS-RS. Tá. Então, esse movimento, ele é uma ONG, né? Existe no Brasil inteiro. Então, aqui existe esse braço do Rio Grande do Sul. E as empresas podem se tornar signatárias desse movimento. Então, dentro do programa de sustentabilidade do Grupo Brinox, no ano passado, nós nos tornamos signatários do movimento ODS-RS. E por ali, ficamos sabendo dessa campanha que chama Recomeçar, que eles estão desenvolvendo especificamente para um grupo de cooperativas de reciclagem de Canoas que foram completamente atingidos pelas enchentes. Então, nós fomos visitar esses lugares, 2 deles foram devastados, eles não podem retornar, então eles estão tentando trabalhar de outra forma, pegando o galpão emprestado. Um deles que a gente foi entregar as doações, né? A água chegou quase em cima do galpão, assim, né? 3, 4 metros, então uma coisa que é difícil da gente acreditar mesmo estando lá. Então, eles ficaram com o trabalho parado por muito tempo, e essas pessoas vivem desta renda, né? Vivem dos resíduos. Não tinha mais coleta seletiva na cidade, porque ela estava embaixo da água, né? Eles ficaram sem poder trabalhar. E aquele material e aquele equipamento dos galpões, um mês mais ou menos, quase deu umas 2, 3 semanas embaixo da água, estragou tudo. Então, agora, o movimento ODS-RS acolheu essas cooperativas e criou esse movimento, essa campanha que chama Recomeçar. E eles estão recebendo doações via Pix para fazer o conserto desses equipamentos e tentar ajudar eles nessa retomada. Claro que as pessoas que estavam ali também moravam na região e muitas acabaram perdendo suas casas. Então, é um problema, né, muito maior do que esse, mas a gente tentou fazer um pouquinho da nossa parte, assim, né? E estamos ajudando também a divulgar essa campanha, né? Então, se me permite aqui, eles seguem recebendo o Pix através do site Movimento ODS-RS. Vocês conseguem encontrar lá todas as informações. Eles têm a lista de tudo que eles precisam comprar, reconsertar, materiais, enfim. E foi a partir dessa lista que a gente conectou, então, para fazer a doação do resultado da gincana. Bacana demais isso, gente, até porque se a gente parar para pensar, né, como que a vizinhança vai ajudar? Eu moro numa região ou numa comunidade, eu vou ajudar o vizinho que perdeu tudo se a vizinhança toda foi devastada. Exato. Então, vai realmente precisar da ajuda de outras comunidades que não pertencem àquela vizinhança para poder fazer com que aquele local se recupere. A gente está falando da cadeia do lixo, né? A gente usa muito o termo que é o adequado, resíduo, mas é isso, são pessoas que trabalham na cadeia do lixo, entre aspas, para ficar bem claro, todo mundo entender. Então, não tinha coleta seletiva em Canoas, em Porto Alegre, né? Então, esses resíduos da coleta seletiva iam para essas recicladoras e essas recicladoras ficaram, que a gente também é um termo incorreto, né? Mas a gente usa assim para todo mundo compreender e acabou que não tinha. Sem contar que os equipamentos que eles usavam para fazer a trituração, a embalagem a vácuo, enfim, para poder vender depois lá para quem compra esse material e com isso ganhar a renda deles, estava totalmente destruída, não funcionava mais, enfim, foi perdido. Então, olha que problemão. E a gente viu, né, quantidades, toneladas e toneladas de lixo. Parece uma incoerência, né, Vitória? Uhum. Porto Alegre, Canoas, região metropolitana de uma forma geral, tinha toneladas e toneladas de lixo que apareceu. Só que aquele lixo não podia ser vendido. Vai para onde, né? Exatamente. Como olhar isso, hein, Vitória? Ai, olha, é um desafiozaço, né, Beverly, que até onde eu li, pesquisei, entendi, ninguém sabe muito o que fazer com isso, né? Eu ouvi um podcast de especialistas da URGS que fizeram um estudo e eles compararam a quantidade de resíduos das enchentes no Rio Grande do Sul com a quantidade de resíduos geradas numa guerra, por exemplo, a guerra que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Então, é uma quantidade de resíduos absurda, ninguém sabe o que fazer com isso. São resíduos que, por mais que sejam resíduos recicláveis, eles estão altamente contaminados, né? Então, nós estivemos nas casas ajudando a fazer limpeza, tem muito lodo, é muita sujeira, e é uma coisa... Pensa, né, que tudo que estava na tua casa é como se ligasse um liquidificador lá dentro com água. E tudo aquilo tu tem que botar para fora agora. Então, tem mistura de orgânico com material, com roupa, com móvel... Não tem como separar esse resíduo. Então, é uma grande pilha de rejeito que ninguém sabe o que fazer, literalmente, né? E nesse podcast, esses pesquisadores falavam que se a coleta seletiva de Porto Alegre continuasse como ela de costume, né, com a mesma frequência, demoraria mais de, se eu não me engano, mais de 10 anos para terminar de fazer a coleta de todos os resíduos que foram gerados, né, de todos os entulhos que foram gerados com as enchentes. Então, hoje, se tu vai para essa região metropolitana, tu encontra lixões a céu aberto, que eles estão chamando de área de transbordo temporária,
mas é um temporária que eu não sei muito bem se a gente consegue pensar de para onde colocar, né? Tem algumas empresas que eu sei de coprocessamento, que é essa queima de resíduos, né, para usar como combustível para indústrias cimenteiras, que estão fazendo parceria e recebendo, porque não tem como reciclar esses resíduos. Então, ou a gente aterra ou a gente queima. Mas é um volume muito grande, ninguém consegue trabalhar com essa demanda logística disso tudo. Isso foi só o menu degustação do que poderá acontecer Exato. se acontecer em outras cidades, até com mais dificuldade na cadeia, né, da reciclagem, porque o Rio Grande do Sul é modelo na cadeia e já aconteceu o que aconteceu. Imagine se acontece num lugar que não tem história, experiência na cadeia da reciclagem. Exato. É algo inimaginável, né? Inimaginável. A gente não consegue imaginar. Vitória, deixa eu aproveitar aqui, né? Nós hoje não temos representante aqui do grupo Brinox, a Vitória, ela trabalha numa consultoria lá dentro, né? Há 1 ano e meio. Mas eu queria pegar esse gancho, talvez tu possa nos ajudar, né? Pegando pela ótica do grupo Brinox. Quando contratou ali a Casulo, né? O nome da tua empresa, contrataram pensando em como eles mesmos poderiam melhorar os processos internos e fazer o que fazem de uma maneira mais ecológica, né? E a Brinox é uma empresa de utilidades domésticas, talvez uma das maiores do Brasil, e obviamente trabalha com muito plástico, com muito material que tem um tempo de vida nem sempre tão durável, assim, não são produtos duráveis, não foram... Hoje todos nós estamos assim, né? A gente compra utilidades, vem novas, vem um jeito novo, uma cor nova, todo mundo quer trocar. Então também atende uma demanda de consumo, né? Então eu queria te perguntar como é trabalhar ali e o que já foi feito pensando nessa eficientização para a sustentabilidade. Legal. Então, eu enxergo que uma empresa que busca trabalhar nessa área de sustentabilidade, ela quer dar um passo a mais, né? Então, a gente enxerga... Todas as empresas hoje cumprem o básico de legislação ambiental, né? E sustentabilidade não é o básico de legislação ambiental, é acima, né? Então, o programa de gerenciamento de resíduos sólidos, enfim, isso é o que todas as empresas têm. Então, como que a gente pensa para reduzir a quantidade... E tem porque é obrigado por lei. Perfeito, exatamente. Tem porque é obrigado por lei. Então, quando a gente fala de práticas ESG, assim, para trazer um conceito que está sendo mais falado, mas sustentabilidade, mais especificamente, a gente está falando de sair do básico, sair do obrigatório, né? E como que a gente consegue mergulhar nesse assunto? Então, por exemplo, se a gente vai mergulhar no assunto gestão de resíduos, não é só mas podemos, né, pegar esse recorte, como que a gente não só gerencia corretamente, mas como a gente pensa em reduzir esses resíduos, otimizar a classificação desses resíduos, como a gente consegue garantir a reciclabilidade deles, e daí quando a gente fala de reciclabilidade, a gente tem que falar do nosso produto também, né? Então, tudo que a gente está produzindo é responsabilidade nossa, né? Do mesmo jeito que é responsabilidade do produtor. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá de 2010, trouxe esse conceito de responsabilidade compartilhada. Todos envolvidos na cadeia daquele produto são responsáveis por ele, desde a empresa que produz até o consumidor que compra. Mas a empresa tem a sua parcela de responsabilidade. Então, a gente tem que entender qual que é o rastreio, né? Como que eu faço? Pego o meu produto e faço uma análise de ciclo de vida dele para entender, ele está saindo daqui, mas para onde que ele vai na hora do consumo e principalmente para onde ele vai no pós-consumo, né? Então, independente se eu estou fazendo bens duráveis ou não, ele precisa ter um pós-consumo garantido. Eu preciso garantir de alguma maneira a reciclabilidade daquele produto. Seja pensando em comunicar o material dele, seja pensando em usar materiais somente recicláveis e reciclados na prática, porque a gente sabe que a taxa de reciclagem do Brasil hoje é em 3, 4%. Então, não é só porque um produto é reciclável que ele vai ser reciclado. Então, trazendo para o trabalho que a gente está desenvolvendo no Grupo Brinox, a gente está com um olhar muito focado nisso, assim, né? Entender que a gente vai pensar na reciclagem efetiva em larga escala daquele produto, sendo que a gente conhece a realidade do mercado, né? O símbolozinho da reciclagem no material não me garante nada. Então, como que eu consigo me responsabilizar por isso também, né? Daí, fazendo produtos, pensando em produtos desde o design, né? Então, quando a gente fala de economia circular, isso é uma coisa que a gente fez essa semana. A gente desenvolveu um workshop de inovação para a economia circular. Então, como que a gente consegue colocar critérios de economia circular no nosso produto e criar um produto pensado para ter uma vida, para retornar para a cadeia produtiva, né? Então, a gente tem aquela frase muito famosa que a gente fala que todo lixo é um erro de design. Ele foi planejado errado lá na hora de desenho dele, porque aquilo foi feito para durar pouco, ou na segunda vez que tu abre a garrafinha ela quebra, ou ela foi feita de uma mistura de materiais que nunca vai ser reciclado, porque não tem como fazer isso efetivamente na cadeia da reciclagem. Então, a gente começa a resolver problemas ainda no desenho, e a gente consegue, então, garantir
um ciclo de vida mais sustentável para esse produto, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, já que tu trouxeste a questão do design, isso é uma questão, pessoal, eu visto muito empresas, negócios, produtos e serviços já nascendo com essa ideia de sair do design com uso pós o uso para o fim que ele foi comprado. Por exemplo, eu, sei lá, fiz um potezinho para alguma coisa que vai ter um X uso, um potezinho, um saleiro. Fiz o saleiro pensando em ele ser usado com saleiro, com o tempo de vida, pensando nos hábitos de consumo. E quando ele terminar de ser saleiro, ele vai virar, já nasce pensado para virar, sei lá, um potezinho para colocar flores, né? Ele vai ser um vasinho. No final dele, ele vai ser um vasinho. E eu fico, às vezes, me perguntando, isso é legal porque incentiva as pessoas a terem um olhar para usar depois, mas ninguém vai ter casa o suficiente para virar pote de vaso e planta, não tem isso, vai chegar um momento que se esgota também, apostando numa cultura que nós não temos, que é a cultura de dar o destino, de fazer a logística reversa, de todo mundo participar. Então, eu quero te perguntar, não era mais fácil pensar num produto que quando termina, ele vai para um lugar na cadeia produtiva que pudesse comprar e virar uma outra coisa com o uso dele, sei lá, pensando em escala industrial, em grande escala, em grande proporção, porque de fato é isso que acontece, né? A gente gostaria que fosse individual, mas de fato é em grande escala, né? É em grande Como escala, resolver? mas passa pelo indivíduo, né? A gente não consegue fugir disso. Sempre vai passar, mas esse indivíduo vai chegar um momento que também, é isso que eu tô trazendo, que esgota, né? Então, queria te ouvir sobre isso. Perfeito. Te ouvindo, me veio na cabeça a pirâmide dos 5 R's do conceito lixo zero da sustentabilidade, né? Existem vários R's, mas eu gosto de usar os 5, e ele traz a reciclagem, qualquer um deles vai trazer reciclagem como uma das últimas opções, né? Então, a ideia é passar pelo funil, onde eu recuso, reutilizo, remanufaturo e depois reciclo. Então, a ideia é, se eu posso reutilizar, é sempre melhor, porque a gente está mantendo o valor daquele produto dentro da cadeia, né? Quando eu coloco ele para reciclagem, eu tenho que entender que a reciclagem é um processo. E acho que por muito tempo a indústria nos vendeu a reciclagem como a solução de todos os problemas, como um passe de mágica, só que ela não é, né? E por isso que a gente tem esses dados de 3% de materiais reciclados efetivamente no Brasil. Porque existe um gap muito grande do momento que a gente coloca alguma coisa no lixo até ele virar um novo produto. Envolve uma logística absurda, envolve uma triagem manual. Hoje no Brasil a reciclagem só é feita com triagem manual. Pessoas que abrem a sacolinha de lixo, nossa, que a gente não quer mexer, e separam aquele material por tipo. Então, para depois prensar, para depois vender, para depois uma indústria comprar e fazer o processo de reciclagem. E o que acontece muito, né, Beverly, hoje no Brasil, é um processo de downcycling, que a gente chama, que é quando o material dentro da cadeia produtiva ele é reciclado, mas ele perde valor. Então, eu vou pegar, por exemplo, um produto plástico que tem um bom valor, né, que eu consiga... Enfim, vamos colocar um artefato de cozinha, alguma coisa assim, e ele vai acabar virando uma pazinha de lixo. Ao invés de ele continuar mantendo o valor dele, né? Um bom exemplo é o potinho de margarina, que as pessoas às vezes vende bem, né? Ainda vende bem, né? Exatamente. Então, esses produtos descartáveis é todo um outro mundo, né? Porque a gente está trabalhando muito com materiais de baixa qualidade, porque ele tem que ser barato, porque ele é descartável, e também materiais contaminados, principalmente quando vem com comida. Mas a gente pode falar de produtos bens duráveis, que em algum momento vão ter que ser descartados, e o ideal seria que acontecesse um upcycling, ou que pelo menos eles mantessem o valor dele dentro da cadeia produtiva. E não esse downcycling dele virar alguma coisa que também vai ser uma coisa que esgota, né? Em algum momento não vai mais ter espaço para tanta pazinha de lixo com todo o plástico que a gente tem para reciclar. Ou canudinho para as pessoas levarem na bolsa, né? Que também isso aí tem um mito, é uma lenda, porque, claro, legal que a gente possa levar o nosso canudinho, etc., mas chega num esgotamento, né? Tudo. Essa é a questão. Então, né? acho que uma iniciativa dentro dessa pirâmide que a gente faz, por exemplo, hoje dentro da Brinox, é manter esse produto dentro do valor, dentro do mesmo valor da cadeia produtiva. Ou seja, a gente consegue, por exemplo, reciclar esse produto dentro da fábrica mesmo. Então, o produto, por exemplo, da peça que na hora de injetar ficou quebrada, né? Não tem como, não passou pelo processo de qualidade, ela vai para um moinho dentro da fábrica e é injetada novamente para um produto igual. A gente manteve o valor dele dentro da cadeia produtiva. Essa é uma das iniciativas, né? Mas acho que isso tudo que, voltando para a tua pergunta,
É melhor reutilizar sim, mas não adianta a indústria terceirizar para o consumidor a responsabilidade para ele agora ter 14 vasinhos de planta que era do meu molho de tomate em casa porque eu te dei essa sugestão. É uma sugestão legal, mas eu tenho que pensar no depois disso, porque tudo em algum momento vai virar lixo. Né? Muito interessante isso. Gente, eu vou fazer um rápido intervalo. A Vitória fica conosco mais um pouquinho aqui. E a gente precisa falar sobre essa entrega que aconteceu da gincana, o resultado da gincana. Aconteceu agora dia 7 de agosto. Mas outras cositas mais, tá bom? A gente volta na sequência. Eu vou pedir licença aqui. Estamos ainda em live. Quem quiser ponderar, fazer pergunta, enfim, mandar algum recadinho, direto na live em facebook.com/Rede Tua Rádio. Intervalo, voltamos já. Tua Rádio. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h38. Programa É um Novo Dia, com os freis Jaime Bétega, Ismael Sartor e Irineu Trentin. Acompanhe de segunda a sábado às 6h45 da manhã na Tua Rádio São Francisco. O Evangelho do Dia, notícias da igreja, músicas religiosas e mensagens de fé para começar bem o dia. Acompanhe o programa É um Novo Dia na Tua Rádio São Francisco, presente na tua história. 18 graus. Ser Caxias é ser desportista e Torcedor Grená, domingo às 4h30 da tarde, contra o ABC, temos decisão no Centenário e precisamos do teu apoio em busca da vitória. Por apenas R$10 você garante o seu ingresso. E até domingo às 13h30 da tarde, o sócio em dia poderá retirar 2 cortesias para o seu setor. Vamos fazer o Centenário pulsar nessa grande decisão. O rádio é um fenômeno quando falamos de prestação de serviços, agilidade, versatilidade e envolvimento. Na tragédia que atingiu o nosso estado, reafirmou sua importância participando ativamente com informações em tempo real, boletins do trânsito, o drama dos resgates, dos salvamentos, a solidariedade na entrega de mantimentos, de doações e a divulgação das campanhas. Toda essa conexão e proximidade com as pessoas em qualquer lugar estabelece um laço de confiança, gerando reputação e credibilidade. É a emoção dos fatos chegando em várias plataformas. O rádio vai ser fundamental na reconstrução do Rio Grande do Sul, mobilizando, engajando e propagando mensagens de forma democrática para todos. Anuncie no rádio, uma campanha AGERT. Apoio ARP, Sinapro RS, Radioativa Produtora e Integrada Comunicação. Oi, dá uma espiada aí na quilometragem e veja se não está na hora de trocar o óleo do seu Volkswagen. Então, venha nas oficinas da Carburgo e garanta os melhores produtos e serviços. Na troca de óleo promocional, você ainda ganha uma verificação de 30 itens. Faça o agendamento no telefone 3220-0643. Encontre a oficina mais próxima pelo site carburgo.com.br. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. A Unimed está com condições especiais para a contratação de planos empresariais para pequenas e microempresas a partir de 4 funcionários. Aproveite essa oportunidade de 1º a 16 de agosto e leve a Unimed para o seu negócio. Garanta mais qualidade de vida e segurança para seus colaboradores. Para saber mais, ligue 54-3220-2030 ou acesse unimednordesters.com.br. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Consulte condições. Administrar condomínios é coisa séria, por isso mais do que administrar, a Prolar vivencia o seu condomínio. Ligue para a Prolar no 3026-8999 e descubra como podemos tornar seu condomínio ainda melhor. Administração e gestão de condomínios é Prolar. a rádio do teu tempo. Tua rádio. Você está ouvindo Temática.
O que acontece é assunto. 10 horas e 42 minutos, retomando o programa, a temática de hoje, a conversa aqui boa demais, é com a Vitória Mello. Ela é bióloga, é consultora de sustentabilidade também, e nós estamos falando sobre um case da Brinox, o grupo Brinox, no qual a Casulo, que é a empresa da Vitória, está fazendo um trabalho, né, enfim... Como é o nome do trabalho mesmo, Vitória? Programa de sustentabilidade. Me fugiu o nome. Programa de sustentabilidade, que é melhorar a performance de dentro, né? Como ser melhor e voltado à ecologia dentro, não para fora, para dentro. Isso é bem interessante. Resultado disso acabou, durante o período de enchente, saindo ali uma gincana que as pessoas levavam, né, os colaboradores, as pessoas ligadas ao grupo, levavam resíduos na empresa e a empresa entregava esses resíduos para recicladoras, cooperativas de Canoas, que foi muito atingida pelas enchentes, para que eles pudessem lá separar, vender e fazer disso a lucratividade e o ganho de renda deles, que é disso que eles vivem. É isso, né? Então, a gente sim recolheu resíduos ao longo dessa gincana. Então, a gente recolheu ali 5,5, se não me engano, toneladas de resíduos que os colaboradores trouxeram ao longo do mês. O que a gente fez? A gente juntou esses resíduos com todos os resíduos produzidos pelos processos Fabris da empresa, né? Toda a grande indústria hoje acaba tendo uma logística de vender sua sucata, né? E o que a gente fez? A gente, em vez de vender a sucata e esse valor continuar dentro da empresa, nesse momento, a empresa abriu mão desse valor para fazer essa doação. 16 toneladas. Exatamente. No total foram 16 toneladas e ela foi vendida para a indústria da sucata da Beverly. O que a gente fez foi, com esse dinheiro, comprar recursos que as cooperativas estavam precisando. Explico por quê, né? Por que a gente não entregou diretamente os resíduos para eles? Porque eles estavam passando por diversos desafios, como a gente trouxe anteriormente, né? Então, muitas máquinas sem funcionar, eles estavam sem prensa, pisando em cima dos resíduos para tentar fazer caber dentro de um bag. Então, como é um resíduo muito industrial, eles não conseguiriam fazer esse processamento nesse momento. Então, a gente achou melhor, né, vender esse material para a sucata, como já acontece no fluxo interno da empresa, e pegar todo esse valor e reverter integralmente para as famílias. Enfim, são mais de 200 famílias, né, que a gente conseguiu ajudar ali das cooperativas de Canoas. Bem explicado, agora ficou bem mais claro e parabéns pela iniciativa. Vitória, voltando aqui ao assunto sobre, não só sobre esse case, mas o que ele pode repercutir, surgiu uma pergunta aqui no WhatsApp do José, que inclusive acabou combinando com uma dúvida que o meu colega, o Daniel Lucas Rodrigues, tinha aqui, coordenador da rádio também, que é onde colocar as lâmpadas fluorescentes, porque ninguém aceita. A gente às vezes não guarda nota para levar no mesmo lugar, não compra num lugar só, não temos essa cultura, e foi exatamente o que aconteceu com o Daniel esse dia. Onde é que a gente larga, né, as lâmpadas? Teria que ter a nota. Você poderia nos dar algumas orientações sobre isso? Claro. Então, as lâmpadas, elas são resíduos especiais. Sejam elas lâmpadas de LED, agora, que são consideradas resíduos eletrônicos, sejam elas lâmpadas fluorescentes, normais ou incandescentes, são resíduos especiais, contaminantes, não é perigoso para a nossa saúde, para a saúde do meio ambiente. Não pode ser, em hipótese alguma, descartado no lixo comum, nem no lixo reciclável, tá? O ideal seria que o programa de logística reversa, como a gente já comentou, das empresas que produzem essas lâmpadas funcionasse, né? Infelizmente, eu sei que a realidade é essa, às vezes a gente leva de volta para onde a gente comprou e a pessoa, né, a loja não aceita. Então, nós mapeamos até ali com o Caxias Lixo Zero, esse voluntariado que eu faço parte, alguns pontos de coleta desse resíduo específico. Então, o que eu lembro aqui em Caxias, tem no Shopping Prata Vieira, tem um ecoponto com várias coisas ali, eles recebem também lâmpadas. O Zafari, se eu não me engano, recebe lâmpadas, mas pequenas, assim. O Magnani recebe lâmpadas... Inclusive fluorescentes? Inclusive fluorescentes, isso. Uhum. Esses recebem... Normalmente quem recebe, tem ecoponto de lâmpada, recebe todos os tipos, tá? Depois eles destinam. E o drive-thru do Caxias Lixo Zero. Então, que a gente realiza a cada 2 meses. A gente também consegue parceria com a Reciclos, que faz esse programa de logística reversa. O José não perguntou, mas agora eu quero perguntar. Para onde vai isso? Então, os LEDs vão para todo o processo de reciclagem, vamos dizer assim, de materiais eletrônicos, né? Então, é feita, desmonta aquela peça, porque ela é feita de vários materiais, né? E vai tirar ali o chipzinho que tem, o LEDzinho que tem, o plástico que tem, o metal, todos os cabos que tem ali dentro, separa e cada um vai para sua reciclagem. O processo de reciclagem de uma lâmpada fluorescente, incandescente, é bem específico, e daí tem indústrias que fazem exclusivamente isso. Uhum.
Perfeito. Então tá bem explicadinho aqui, pelo menos 3 pontos em Caxias do Sul. Né? Acho Gostaríamos demais, né? Eu até vou sugerir que as pessoas, de preferência, levem, vou marcar um nome aqui no Magnani. Por que eu estou dizendo isso? Porque primeiro é uma empresa que trabalha com iluminação, então normalmente eles têm realmente mais capacidade, né? É do negócio deles, que eu quero dizer, do negócio, então facilita que receba qualquer tipo. Senão você vai, eu vou levar, sei lá, no Zafari ou no Prata Vieira e recebe só essa lâmpada, não recebe aquela. Então, ótimo, vá se tiver no caminho, mas se não, eu quero especificamente num, de preferência vá nessas, porque já são mais, voltamos à questão da experiência, né? Mais experiente no ramo, então facilita que qualquer tipo que você tenha possa realmente ser dado o destino correto, que não é só se livrar daquilo que não te importa, né? É dar o destino correto. Vitória, para fechar, nós falamos muito sobre essa questão da reciclabilidade, né? De poder levar, dar o destino correto também da casa da gente, da empresa da gente, etc. Porém, tem um desafio que, olhando assim, eu trabalho com o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade há alguns anos aqui na rádio, para mim está muito claro, assim, entrevistando pessoas, inclusive muitas vezes você, ouvindo quem trabalha com ecologia, quem trabalha com ESG, ouvindo as indústrias, para mim fica muito claro que um dos grandes, nós temos grandes problemas, um deles certamente é quem é que vai pagar a conta do transporte, a logística de recolher esse material. Nós, toda sociedade, estamos apostando nas recicladoras, que vão ficar melhor, que vão fomentar, que vai gerar emprego e renda, mas eles não têm dinheiro no caixa, no orçamento, há 10 anos. Gente, uma década não é possível. Pode botar uma década aí sem medo de errar, não será possível criar no orçamento deles, né, ou mesmo da própria indústria. A própria indústria também não tem, na cadeia dela, por umas boas décadas aí, nas suas peças orçamentárias, o dinheiro para transportar de um lugar para outro. Quem está pagando a conta é quem vende e compra. E paga a conta quando vale a pena. E praticamente tudo não vale a pena. São pouquíssimos materiais que valem a pena. Ou seja, tem muito resíduo indo para o lugar errado e muita gente reciclando, achando que vai ser reciclado e não vai. Volta para o aterro. Como fazer pagar a conta? Quais são as possíveis possibilidades de que a sociedade, de que alguém pague a conta do transporte, levar de um lugar para outro, para facilitar a cadeia e fazer com que aquilo seja reciclado? Alguém vai ter que pagar essa conta, Vitória. Perfeito, perfeito. Acho que esse ponto que tu traz é realmente muito importante. É um problema nacional, né? Um problema a nível nacional, como tu bem trouxe antes. Rio Grande do Sul é um recorte. Todo mundo aqui acho que sabe os desafios, né? Pelo menos, mesmo que não esteja envolvido na cadeia da reciclagem, da gestão de resíduos, sabe os desafios que é para Caxias do Sul, por exemplo. E aqui eu trago que a Caxias do Sul sempre fica... existe um índice de sustentabilidade e limpeza urbana. A gente sempre fica no top 10 cidades, melhores cidades do Brasil com relação à sustentabilidade e limpeza urbana. E a gente ainda tem muitos desafios. Agora imaginem o resto do Brasil, gente, que ainda tem... O Brasil ainda tem 40% de lixões a céu aberto, né? Que é um buraco onde a gente enche de lixo. Não tem nem proteção para toda essa poluição. Então é um problema muito grande. Essa questão de logística tem um peso muito, muito grande, né? Aquilo que a gente comentou antes do gap entre a gente jogar no lixo e aquilo ser reciclado, envolve muita logística. E para as pessoas entenderem, assim, né? Como a gente recolhe isopor no nosso drive-thru, a gente enche, por exemplo, um caminhão baú inteiro de isopor. Muito volumoso. Se tu vai pesar isso, dá 200 quilos. E daí tu vai vender isso por... sei lá, 40 centavos. Zero alguma coisa. Exatamente. 10 centavos o quilo. Quem que vai fazer essa seleção numa esteira de triagem, ficar guardando e ter espaço também? Às vezes não é nem vontade, é ter espaço para guardar uma quantidade de isopor suficiente para conseguir vender e ganhar R$10, sabe? Então... é um problema de logística muito grande, realmente. Eu acredito que para a gente resolver esse problema, a gente tem que falar na esfera da legislação, acredito, tá? Existem hoje os créditos de reciclagem, né, que as empresas de logística, as empresas, através do programa de logística reversa, compensam as embalagens e produtos que colocam no mercado, comprando créditos de reciclagem. Como é que esses créditos são gerados, né? Recicladoras, né, como a gente chamou, então, as cooperativas de reciclagem, ao vender um bag de um produto, elas tiram uma nota fiscal.
E daí, claro que a gente precisa falar de todo o problema de regulamentação, né, e licenciamento dessas associações e cooperativas, que hoje em Caxias é um assunto muito delicado, nem todas conseguem tirar essa licença, enfim. Mas digamos que elas tenham licença e consigam tirar a nota fiscal, elas vão ter o crédito ali de, sei lá, 5 toneladas de alumínio que eu vendi agora. Uma empresa vai querer comprar essa nota, e daí remunera ela. Então, esse é um instrumento legislativo, assim, que aconteceu há um tempo atrás, eu não lembro quanto, tá? Mas pouco, 3, 4 anos, 5 no máximo que isso existe. E é um jeito de aumentar a renda dessas cooperativas e associações de reciclagem. E a gente conseguir valorizar um pouco mais o trabalho deles, né? Enfim, e consegue bancar um pouco essa logística. Tirando isso, existem outras formas, assim, agora tá para ser aprovada, acho que foi aprovada a lei que eles estão chamando de Lei Rouanet, só que da reciclagem. Então, como as empresas podem também ter incentivos fiscais para investir na cadeia da reciclagem, enxergo que é um potencial. Mas, no fim das contas, a gente teria que, na minha opinião, valorizar e ajudar as associações e cooperativas de reciclagem que hoje não têm nenhum tipo de suporte, colocar elas em outro patamar. Então, valorizá-las, né? Primeiro, tirando elas da invisibilidade e, segundo, remunerando elas pelos serviços que elas prestam. Hoje, todo mundo no Brasil inteiro que presta algum tipo de serviço, seja ele qualquer tipo, que não envolve um produto, né? Eu estou vendendo o meu serviço, recebe pelo seu serviço. Mas as associações e cooperativas de reciclagem do Brasil não recebem. Elas fazem a triagem e elas ficam somente com o material que elas triam, que é um material de baixa qualidade, contaminado, que muitas vezes não tem mercado para reciclagem, ou é aquilo que a gente falou, né, de 200 quilos virar 10 centavos. A Salete traz uma coisa bem interessante. Ela diz o seguinte: tinha uma pessoa que recolhia, né, pilhas, canetas, esponja, embalagem de creme dental e não está recebendo mais, né, não tem mais para onde colocar, né, pode ser feito em escolas e etc. Aqui, Salete, tem uma coisa muito interessante. Nós, população, nós já entendemos que esponja, quantas esponjas a gente usa na vida? Qual o destino? Alguém sabe qual o destino que é dado? Chinelo de dedo, esse chinelinho de dedo, né? A famosa chinelinho de tira que a gente diz, não vou dar marca. O que é feito com eles, né? Para onde vai? Creme dental, sim. Escova de dente. Quantas você usa na vida? Alguém sabe para onde vai? Só que a gente tem a ilusão de que porque tem um lugarzinho que a gente coleta lá e que a gente entregou, que ele vai para algum lugar. Nem sempre, né? Perfeito. Nem Inclusive, sempre. todos esses que você citou agora não tem mercado hoje Não de tem. reciclagem. Tá indo tudo para aterro sanitário. Então, ou seja, alguém estava recolhendo, Salete, fazia um gesto bonito, conscientizava? Sim. Sabe para onde ia? Responde? Muito provavelmente para aterro sanitário. É triste, né, Salete? É triste, mas é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma campanha, de uma ideia, de uma cultura que está melhorando, né, individualmente, mas não tem para... É disso que nós estamos... Quem é que vai pagar a conta para ir para o lugar que tem que... Esse é o problema. Exato. Ninguém quer pagar a conta de ir para onde tem que ir. Então, todos nós reciclamos, né? Mas não temos nenhuma garantia de que aquilo de verdade vai ir para o destino final. Exato. Que horrível isso, né? O que eu diria para a Salete, para ela não se desmotivar, né, Beverly, se eu posso, Claro. é a gente entender assim que, bom, se eu estou descartando tantas esponjas por mês e eu sei que isso aqui não vai ser reciclado, ou eu procuro uma maneira diferente, ou eu mudo a minha esponja. Né? Então, eu posso usar, por exemplo, uma bucha vegetal, que depois eu composto, ou pode ir pro lixo orgânico. Ok, parei de produzir aquele resíduo complexo que não tem reciclabilidade, né? Mas uma coisa e a gente está trazendo muito papel da indústria aqui, né, Beverly? Uma coisa que a gente pode entender, e eu acho que é uma revolução, assim, quando a gente entende, é o nosso poder como consumidor. É o poder da carteira, o nosso papel também como consumidor. Então, se... Só a Vitória que ligar pra Scott Bright e pedir o que eu faço com a minha esponja, ninguém vai me dar ouvidos. Se toda Caxias do Sul ligar pra Scott Bright e pedir o que a gente faz com a esponja, ela vai começar a se colocar, se movimentar. Então, a gente tem um papel muito grande de escolher melhores marcas, quando a gente tem esse poder de escolha, né, essa opção de escolha, e também de cobrar das empresas que a gente compra, entendendo que a gente tá dando um voto pra elas. Pra quem que tu tá votando? Bem né? bacana. A Meias Puquê, se eu não me engano, fez uma campanha, né, que elas recolhiam as meias velhas e você devolvia
para as meias, porque na loja voltava lá para a fábrica, e na fábrica eles davam outro destino para aquela sobrinha, né? Criavam uma coisa nova que ia para Eles fazem cobertores. para responsabilidade social, né? Isso Então, aí. isso é legal. É saber que no teu custo, você mesmo vai ter que recolher no teu custo, ou seja, quem é que está pagando essa conta? Isso. Você que compra. É a responsabilidade estendida do produtor. Isso. Também está em lei. Que está no preço, né? Você paga no preço, exatamente. né? Mas sim, tem que ter uma vontade, etc. Só que ninguém quer pagar essa conta, a gente quer pagar barato, né? E quer que as coisas... Daí veio uma enchente e mostrou o que acontece, né? Exatamente. Assustador. Em rápidas palavras, lâmpadas, pilhas, para onde pode colocar? Pilha é um desafio tanto que nem lâmpadas. Então, eu vou dizer os mesmos ecopontos. O Shopping Prata Vieira, o Zafre recolhe... pilhas, né? O Shopping Prata Vieira e o Zafre recolhem pilhas. Algumas farmácias recolhem pilhas, mas também é um resíduo muito perigoso, contaminante e caro de destinar. Né? Então, é bem difícil. Assim, nós que somos voluntários no Caxias do Lixo Zero não conseguimos recolher porque se paga a destinação por quilo e é muito caro. Mais então, uma vez, outro a problema. logística. Outra coisa pra gente entrar em contato com as empresas que trabalham, né? Que fornecem isso, né? Tá certo. Vitória, obrigada, viu, pela presença aqui. Um abraço forte pra você. Eu que agradeço, velho. Gente, impressionante. Era pra fazer uma entrevista de 10, 15 minutos, ficamos um tempo